a diretoria foi quase uma consequência, porque o Valdenir, ele, num momento, conversando, ele falou, olha, eu acho que você poderia, né? Eu pensei comigo, tá, como vice eu não vou ter grandes responsabilidades. E aí eu aceitei. Depois eu entrei, depois de 4 anos, ficou claro para mim que eu poderia fazer alguma coisa. Então eu aceitei. E o Valdenir me dizia sempre, não invente nada na ECA, siga essa rotina aí para você não ter problema. E às vezes eu falava, sabe as palavras, porque eu tinha o gosto pela invenção, e entrei aqui com 3 grandes desafios. O primeiro grande desafio foi a mudança, a renovação da graduação, que a ECA não tinha mais aquele perfil de escola de vanguarda, que era uma unidade aqui bastante diferenciada. Entre a fundação da ECA e até a minha gestão, foi um fechar-se e imobilizar-se. A ECA enferrujou, ela não continha mais mobilidade, ela não inventava mais nada. E isso era muito claro para quem tinha vivido toda a trajetória. Então eu pensei, não, temos que ter a coragem de mudar a graduação da ECA. Esse foi o primeiro grande desafio. Quebrei a cara. Segundo grande desafio, a organização administrativa da ECA é péssima. Eu havia acompanhado uns 4 anos como vice-diretor. E aí eu vi que não era da ECA. A ECA era um caso mais grave, mas era da USP. Tá? Então eu tentei de todas as formas mexer nisso. E às vezes até com o aval da reitoria. Várias coisas que eu consegui lá e quebrei a cara aqui dentro. Tá? A ECA não se mexia por nada. E a terceira foi o grande problema do espaço físico. Tá? Quer dizer, quem entende de espaço físico na USP? A FAO. Eu fui buscar talvez o melhor que eu poderia encontrar no Brasil. Uma equipe de altíssimo nível, consegui convencer a FAO a estudar o problema ECA. Se dedicaram durante meses, colheram todas as informações e apresentaram a melhor proposta possível. Vem aqui a reitora, gosta da proposta, olha para mim e fala, estou colocando à disposição da diretoria 5 milhões. A ECA, contra. Novamente, quebrei a cara. Tá? Alguns outros componentes, até hoje assim, eu falo, mas por que, por exemplo, que os alunos fizeram uma campanha contra? Tá? Mas os alunos fizeram uma feroz campanha contra o projeto da FAO. Eles lá estavam fazendo essa maquete que está aqui, eles precisavam toda noite esconder porque ameaçavam destruir a maquete que estava sendo construída. Falta até de compreensão pelos produtos nossos, os grandes arquitetos cuidando disso. Resultado, também pela impossibilidade de levar adiante, até por outros motivos. Porque isso aqui não é uma sessão de fofoca, porque senão eu desandaria aqui a contar histórias, mas a gente vive histórias aqui as mais estapafúrdias, né? Então eu não consegui levar adiante também a reforma. Então foram três derrotas, né? Mas nesse ínterim, eu sempre, entre o início e a diretoria da ECA,
eu tive aí uma série de atividades. Eu nunca quis uma universidade fechada em si. Ela existe em função de alguma coisa. Se eu empurro as fronteiras do conhecimento, é em função de alguma coisa. Não é o conhecimento pelo conhecimento. E ainda mais estando dentro de uma universidade pública, o meu conhecimento tem que estar diretamente ou indiretamente a serviço da sociedade. Então eu sempre cuidei assim de detectar grandes problemas da minha área e tentar resolver aqui dentro, tá? No campo da informação. E isso me levou num período a trabalhar na abertura, a partir de 1982, 83, eu tive uma atividade na Secretaria da Cultura, mas um afastamento com uma condição: eu tinha que continuar dando as minhas aulas e fazendo as orientações, e eu fiz isso. Eu tinha um pé lá e um pé aqui, e tinha um salário. Era o oposto do que normalmente se faz, né? Tinha 2 empregos e um salário. Era o Marajó oposto, né? E implantei lá o sistema de bibliotecas, isso também por questões circunstanciais. Mesmo o meu mestrado, ele teve uma certa projeção por questões circunstanciais. Tá? Eu falo, mas será que é um mérito? Não sei, mas eu recebi a ligação de uma professora da FEFELESH chamada Ruth Cardoso. Eu conheci o Fernando Henrique Cardoso, que naquela época era a grande voz das esquerdas e o grande ídolo aqui, com aulas esplendorosas, magistrais, sala de aula lotada. E a Ruth Cardoso queria que eu levasse o meu mestrado para lá, porque ela pegou uma lista das dissertações e tinha assim, subsídios para a compreensão, não sei, todas aquelas denominações típicas de tese. E ela pegou a minha, estava escrito assim, O Paraíso via Embratel. Quer dizer, só podia ser uma dissertação da ECA, uma coisa dessa. Eu botei lá o catatal debaixo do braço e fui lá. Né? E eu achei que a Ruth, como uma mulher de um professor de projeção, um grande intelectual, devia ser assim, uma mulher assim. Ou você dialoga comigo na minha altura, eu te devoro. Tá? Eu cheguei lá, uma pessoa extremamente simples, extremamente acolhedora. Tá? Aí ela me agradeceu, daí uns dias ela me ligou, falou assim, vem tomar um café em casa. Foi lá que eu conheci a família Cardoso. Tomei um café com a Ruth, aí ela me deu a notícia que ela estava encaminhando o trabalho para edição na Paz e Terra. Paz e Terra, na época, era a editora mais importante deste país. Toda a intelectualidade, assim, era o sonho. Puta, e eu, aquele trabalho. Não sou historiador, não sou antropólogo, não sou sociólogo, não sou filósofo. Eu sou um bibliotecário formado na ECA. Como é que eu vou agora lançar um livro pela Paz e Terra? E a Paz e Terra se dedicou, saiu em capa dura, pegou a capa do artista mais vamos dizer, conhecido, competente. Foi uma edição primorosa. Eu fiquei muito assustado, achando que eu ia receber guarda-chuvada de intelectual a qualquer momento, tá? Pela ousadia. Mas o livro foi bastante divulgado aqui e fora, tá? Passou a ser até uma referência, foi um dos primeiros trabalhos na área de comunicação com esse perfil. Meu orientador era o Egon Schaden, e na época era este senhor, como é o nome dele? O segundo diretor da ECA,
Me sumiu o nome, tá vendo essas coisas que acontecem? Manuel Nunes Dias. Ele me odiava. Eu usava nunca esqueço disso, eu usava uma tira de couro aqui com uns cravos trabalhados, como pode ser uma figura humana, pequenininha, uma coisa muito discreta, de aço. Ele não se conformava com aquilo. Ele olhava para mim, com o cabelo vasto. Ele segurava, o que é isto? E claro que tinha toda vamos dizer, uma censura implícita. Quando saiu o meu contrato, olharam o meu pé e falaram, você não pode mais vir de chinelo para cá, que o professor não anda de chinelo. Eu falei, eu tenho que fazer opção entre o chinelo e o magistério. Se tiver, já fiz. Eu fico com o meu chinelo no ato. Tá, mas, infelizmente, eu fui um professor de chinelo. Tá? E passei a dar aula para todos os alunos que entravam aqui. Eu saí, me formei um ano seguinte, eu estava com todos os calouros na minha frente. Tá? Foi um aprendizado assim, meio na marra. Né? Então, o meu orientador brigou com o Manuel Nunes Dias, ambos eram da FEFELESH, ele era historiador, brigaram, feio. Tá? E o Schaden era uma pessoa muito cordata, e o Schaden foi embora. E eu falei, você vai abandonar os seus orientandos? Ele falou, vou. Virem-se. Eu sempre fui bastante... eu nunca queria um orientador assim, um fácil. Eu escolhi o mais cobiçado professor da ECA, que intelectuais do Brasil inteiro vinham atrás dele. Paulo Emílio Salles Gomes. Uma figura extraordinária, foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. Um homem que tinha, não sei como é que se chama isso, mas ele tinha um encanto pessoal. Carisma. Era a grande figura da época na ECA, era o Paulo Emílio. E eu escrevi um bilhete para ele, né, falando, olha que situação, o Schaden brigou, então até ele me viu até como vítima dessa circunstância. E ele deixou um bilhete para mim, na minha porta, num sábado. Eu cheguei aqui, peguei aqui lá, estava escrito topo. PC. Não. P. Falei, que raio que é isso? Fiquei pensando, P. Paulo Emílio. Topo. Saí correndo, fui atrás do Paulo Emílio, né? E aí começamos a conversar e por meses e meses, todo sábado, eu andava na frente da ECA, para lá e para cá, com o Paulo Emílio. Me contava histórias extraordinárias da vida dele, a Lígia Fagundes Telles. Mas ele era uma conversa tão envolvente, ele era dramático, ele gesticulava, falava. Todo sábado, 1 hora, 1h30, nós andávamos aqui na frente. E ele estava na minha defesa. Naquela época a defesa não era assim, tem 5 ali e 1 aqui. E às vezes tem assim, o marido. Tá? Não, defesa na época ficava lotado. O auditório Paulo Emílio, não, o de baixo, onde eu defendi, do Picotrim hoje, né? Esse auditório estava até com um corredor lotado. Tá? Nessa época eu dava essa disciplina chamada orientação bibliográfica, em que eu acreditava que os alunos deveriam ter autonomia intelectual. Isso começava pela capacidade deles buscarem as informações necessárias. Para eles terem vontade de buscar as informações necessárias, eles deveriam ter dúvidas, inquietações. E os alunos vinham do ensino anterior
sem dúvidas e sem inquietação. Então eu devia fazer o quê? Eu devia estimular a inquietação nos alunos para que eles tivessem dúvida e que com a dúvida fosse fazer pesquisa, porque não há pesquisa sem dúvida. Tá? E os alunos não vinham com dúvida. Tá? Então, no começo do semestre, eu apresentava as minhas propostas, cada um ia fazer trabalho do tema que quisesse, desde que ele deixasse claro o que ele queria responder com a pesquisa dele. E eu iria acompanhar todos. Todos. Às vezes eu fazia em grupo, por interesses próximos, às vezes nos casos mais complicados, eu trabalhava. E foi criando uma situação, assim, no começo, de muito... que legal esse professor, ele permite que a gente pesquise o que a gente deseja. Nós passávamos uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e o pessoal, o tema do trabalho, não conseguiam. E aí, de repente, eu não era mais o professor que dava liberdade, tá? Mas que criava uma situação de embaraço. Tá? Eles não conseguiam identificar o que eles queriam saber. Um dia, só para deixar bem claro, esses pequenos episódios são reveladores. À noite, eu estava na minha sala, tinha uma aluna que já tinha feito a FEFELESH e estava fazendo a ECA naquela época, era um prenúncio do que está acontecendo hoje. No meu departamento, 50% é de segunda graduação. Tá? E ela estava ali, examinando algumas coisas, e de repente entra uma aluna, assim, desesperada. Nunca esqueci da cabeleira dela, muito vasta. E ela falou, não consigo encontrar uma dúvida. Mas, puxa, mas do que você gostava quando você estava... Sabe aquelas perguntas, tentado ver interesse? Eu tinha até uma técnica para fazer isso, para aflorar alguma coisa. Nada, nada. Aí ela gritou desesperada, por favor, me imponha um tema. Me imponha. Fiquei, como? Eu impor um tema? Não, é você que tem que escolher. Aí ela saiu chorando pelo corredor da ECA. Eu fiquei muito abalado com isso, né? Nunca tinha visto um aluno chorar na minha frente. Aí a aluna que estava ali assistindo, ela me falou uma frase assustadora. Você vai envelhecer sem descobrir que aluno adora professor fascista. Porque o fascismo é cômodo. Isso foi assim extremamente revelador para mim. Tá? Por que o fascismo é cômodo? Porque eu não preciso pensar, é alguém que me manda, faça isso, faça aquilo, eu vou cumprindo. E depois eu não tenho responsabilidade nenhuma. Foi ele. Né? Foi o Führer. Tá? Não fui eu que escolhi o tema, foi o Führer que mandou eu fazer um trabalho. Né? Resultado, eu cheguei a ficar com 500 alunos reprovados. Não por dar nota 2, 3, 4 ou 1. Porque os alunos não conseguiam escolher um tema. Entre esses alunos estava o hoje conhecidíssimo William Bonner. Tá? Ele e a Regina Duarte são 2 figuras, né, que me inspiraram um artigo que eu comecei, que eu não consegui publicar, por motivos que eu não vou contar aqui, mas comecei assim, não há nenhum brasileiro que não conheça pelo menos um ex-aluno da ECA. Então, o que eu propunha aqui na faculdade é o que devia ser proposto lá no começo. Pensar com a própria cabeça. As pessoas, elas aprendem a reproduzir aquilo que o Senhor manda ela dizer. Às vezes o aluno fala, não, mas aqui eu fiz essa citação, o que você pensa? Tá? Eu quero que você indique o que você leu.
Mas eu não quero dar nota para quem você citou, eu quero dar nota para você, eu quero saber o que você pensa, eu quero discutir com você o que você pensa. Isso sempre foi apavorante e foi a minha marca aqui dentro. E dentro da minha área, eu acabei também criando. Olha, enquanto eu consegui viver conflitos, criar conflitos, ter desafios, eu sou aquele mesmo que chegou aqui. Fico emocionado com isso, porque é isso. Sabe? O que mantém a gente jovem é isso. Muito bom. Muito bom. Então, eu queria estar aqui em 2030. Não sei, quem sabe descobre alguma coisa e eu posso estar aqui em 2030. Mas eu teria muita curiosidade para saber o rumo. Será que a gente fez uma boa plantação? O que vão colher? Tá? Mas se eu estiver aqui, eu quero estar com 18 anos. Tá? Porque eu sei que vai ter desafios. Quem tem a sua vida ligada a um trabalho, a um fazer, se envolve. Não tem como. Eu olho criticamente para isso. Isso aqui está errado, não pode ser assim. Vamos mudar? Não. Por que não? Não inventa. Pô, mas é a essência da minha vida. Gostaria que fosse de todos. Vamos inventar. Qual a razão da existência nossa? É invenção constante. Em busca do quê? Provisoriamente um prazer, uma satisfação. Fizemos, conseguimos fazer. Tá. Agora, isso é o quê? É uma qualidade? Não é uma qualidade minha. Para muitos é um defeito. Diria também, não é defeito. Tá. Isso é o que é a construção das emoções, a construção da cabeça. Tá? Então, a minha construção de pessoa é estar fora da forma, ser inconformado. Tá? Então, enquanto eu vejo um quadro ruim, e não é aqui, como eu estava dizendo um pouco antes, isso existe em função daquilo. Tá? Enquanto eu vejo uma coisa ruim na vida, tá? Eu tive um período, acho que eu devia estar passando por uma crise, mas eu comecei a trazer para mim todos os problemas de violência da cidade. Violência, de injustiça, alguém era assim, vítima de alguma coisa. Eu falei, mas eu sou professor, eu tenho que formar a gente. Se todos nós, professores, pensássemos assim, que devemos formar gente, e todo mundo estivesse na escola, nós não iríamos ter essa sociedade desse jeito. Então, há uma ponte direta entre eu e aquele sofrimento ali fora. A universidade pública existe em função do conhecimento. E esse conhecimento não existe em função de si, ele existe em função de alguma coisa. Tá? E essa alguma coisa é a felicidade geral da nação. E no fundo o que nós estamos fazendo aqui é isso, é a felicidade geral da nação. E eu me sinto feliz participando disso. Se eu perceber que eu não estou contribuindo para a felicidade geral da nação, eu entro em parafuso. Pronto, virou uma sessão psicanalítica. Mas é isso, mas essa ideia em conjunto, como coloquei aqui, uma trajetória, né, isso me leva assim, realmente a pensar como quase um balanço. Tá? Mas o balanço, eu espero que seja o encerramento do ano fiscal. Tá? Mas que no próximo ano nós vamos iniciar novamente com os mesmos desafios, os mesmos problemas. Né? Levar adiante isto. Mas eu posso dizer, Cristina, que eu estou com 20 anos.